Olá, me deparei com o seu canal e as histórias que você conta que são muito interessantes. Fiquei motivado a compartilhar alguns acontecimentos que ocorreram com os meus familiares e amigos, na esperança de que alguns dos meus relatos possam aparecer no seu canal. Eu sou de um povoado no norte do Ceará, e por aqui é muito comum ouvir histórias de eventos paranormais que aconteceram nas diversas comunidades e cidades da região. Vale mencionar que ainda predominam muitas lendas e crenças sobre bruxaria, lobisomem, mula sem cabeça e outras coisas. As matas, colinas e extensas áreas verdes que cercam as comunidades criam o ambiente perfeito para esse tipo de história. O que meu tio viveu foi o seguinte: ele trabalhava há anos em uma distribuidora de gás, localizada nos arredores do meu povoado, em uma área cercada por colinas e muita vegetação. Ele conta que já era quase 3 horas da manhã quando foi informado que um caminhão carregado com produto estava prestes a chegar à distribuidora e que precisavam ir até lá para permitir a entrada do veículo e descarregá-lo. Meu tio foi com um amigo dele, e quando chegaram ao local, o caminhão já estava lá. Eles entraram e começaram a descarregar a carga. Foi nesse momento que ele começou a ouvir passos e um som de batidas de asas, como se fosse uma ave. O barulho era muito alto e estranho. Então ele pegou sua lanterna e começou a iluminar ao redor, tentando encontrar a origem daquele som. Mas para sua surpresa, ao iluminar a unidade, viu que do outro lado havia uma criatura muito estranha. O único detalhe que conseguiu distinguir foram suas pernas enormes, semelhantes à de uma asa, mas de um tamanho completamente anormal. Pouco tempo depois, seu amigo também viu a mesma coisa, e o medo foi tanto que os dois subiram imediatamente no carro em que tinham chegado e partiram às pressas para o povoado, deixando para trás o motorista do caminhão com aquela criatura. Quando chegaram ao destino, os dois começaram a se questionar sobre o que tinham acabado de ver e chegaram à conclusão que ambos tinham testemunhado a mesma coisa. No dia seguinte, quando voltaram à distribuidora, encontraram o motorista que estava lá, que o haviam deixado para trás. Ele lhes contou que estava dentro da cabine do caminhão quando também começou a ouvir os mesmos sons de asas batendo. Ligou os faróis do veículo e à sua frente viu a mesma criatura, mas só conseguiu ver as suas patas. Ele tentou procurar por meu tio e seu amigo, mas eles já haviam partido, e a criatura também desapareceu. Naquele mesmo dia, o meu tio tirou uma foto do caminhão e, ao analisar a imagem, percebeu que havia uma figura negra sobre a unidade, semelhante a um pássaro. Aquilo foi o que deixou ele intrigado, pois no momento em que tirou a foto, não havia nada em comum. Ele conta que essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Os seguranças do local relatam ter visto uma figura humanoide caminhando por ali, que desaparece entre as árvores. Além disso, há relatos de bolas de fogo saindo das colinas próximas. Isso me lembra de um episódio que aconteceu quando minha família saiu de casa. Eu moro com os meus pais, minha irmã e meu cunhado, e nós compartilhamos o mesmo quarto. Vivo em um local bastante rural, sem vizinhos por perto, já que nossa casa fica afastada da cidade mais próxima. Era um domingo, e meus pais saíram, mas antes eles me avisaram que demorariam para voltar. Minha irmã e meu cunhado também planejavam viajar para a casa dos sogros naquele dia. Apesar do convite para acompanhá-los, decidi ficar em casa, pois eu estava com uma forte dor de cabeça e não me sentia bem. À noite, a minha irmã se arrumou e saiu com o meu cunhado. Depois que eles foram embora, sem ter mais nada o que fazer, decidi ir para o quarto dos meus pais, pois a cama deles é mais confortável. Como não há muita luz em casa, eu não gosto do escuro. Deixei a porta aberta. Coloquei um lençol sobre os olhos por causa da dor de cabeça e tentei dormir.
Tudo parecia normal até que senti a presença de alguém. Alguém se deitou ao meu lado na cama, e poucos segundos depois senti outra pessoa se deitando do outro lado. Aquilo não me assustou de imediato, pois imaginei que fosse a minha irmã vindo me provocar como de costume. Mas fiquei surpreso ao perceber que meu cunhado também havia feito isso, já que ele é um cara muito reservado. Meio irritado, eu falei: "Saiam da cama, eu não estou me sentindo muito bem. Levantem, porque isso está me incomodando." Eu não obtive resposta alguma. Em vez disso, comecei a ouvir risadas baixas, e o mais estranho é que aquelas vozes não me pareciam familiares. Nesse momento, eu já estava um pouco irritado, mas resolvi continuar deitado com os olhos cobertos. Hoje penso que foi a melhor coisa que eu fiz. "Saiam daqui agora", eu falei com uma voz um pouco mais ríspida. Na mesma hora, as risadas cessaram abruptamente. Não ouvi mais nada, mas então senti uma mão fina e gelada tocar o meu ombro. Sei que estava fria porque, no instante em que me tocou, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Logo depois senti que as duas presenças se levantaram da cama, e foi aí que aconteceu o mais estranho de tudo. Eu conseguia ouvir que estavam se afastando, mas o som dos passos era completamente antinatural. Parecia que estavam arranhando o chão com força, quase como se estivessem arrastando alguma coisa, algo pesado. A minha cabeça latejava tanto que achei que fosse explodir. Então continuei deitado por mais alguns minutos. Depois me levantei para fechar a porta e olhei ao redor. Foi só nesse momento que me dei conta que minha irmã e meu cunhado realmente não estavam ali. Foi então que meu instinto de alerta disparou, e não por medo de fantasmas, mas porque pensei que alguém com más intenções tivesse invadido a casa. Mas isso seria muito improvável, já que não há ninguém morando perto o suficiente para isso. Revirei toda a casa, mas não encontrei nada. Então, sem muito sentido, apenas tranquei a porta com chave. Já era bastante tarde na noite quando tudo isso aconteceu. Eu estava prestes a dormir quando ouvi algo arranhando a porta. Temos apenas um cachorro, e ele é muito pequeno para fazer barulhos tão fortes como aqueles. Ainda assim, tentei me convencer de que era ele, pois não havia outra explicação lógica. Estava prestes a abrir a porta quando percebi que meu cachorro estava debaixo da cama, tremendo de medo. No mesmo instante, os ruídos do lado de fora ficaram mais altos, até que eu simplesmente apaguei. Acordei algumas horas depois, com meu pai chamando do lado de fora. "Filho, você está bem?" Ele parecia claramente preocupado. Ainda meio atordoado, respondi que sim. Então ele me disse algo que fez eu ficar muito assustado. "Tome cuidado. Hoje encontraram o corpo de um homem sem vida no povoado, com ferimentos muito graves. Ninguém sabe o que pode ter causado aquilo. Boa noite." Olá, o meu nome é Stefane, sou muito fã do seu canal, e essa é uma das histórias que tenho para contar. Tudo aconteceu em uma noite de sábado. Os meus pais trabalham à noite nos fins de semana, então a casa estava vazia. Eu estava no meu quarto lendo histórias em um aplicativo e lembro que tinha acabado de encontrar um relato sobre o Slenderman. Tinha acabado de começar a ler quando algo aconteceu. Preciso mencionar que moro em um apartamento. E naquela noite eu estava completamente sozinha. Meu irmão tinha ido para uma festa longe daqui e a porta do meu quarto estava fechada. Enquanto lia, de repente ouvi a porta de entrada sendo destrancada. O som foi bem nítido, a chave girando na fechadura, seguido do barulho da porta se abrindo e depois se fechando lentamente, mas ainda assim com um estalo audível. Na mesma hora, assumi que era o meu irmão voltando para casa, então nem me preocupei. Levantei da cama, saí do quarto e fui direto para o quarto dele. Como de costume,
Fui falando pelo caminho esperando que ele me ouvisse, mas eu nem cheguei a terminar a frase. Ao entrar no quarto dele, percebi que ele estava completamente vazio. Fiquei parada por alguns segundos em choque. Depois corri até a porta de entrada para verificar e o que eu encontrei? A porta estava trancada, fechada exatamente como eu havia deixado antes. O meu coração disparou. Ainda assim, fui checar o banheiro, o quarto dos meus pais, a cozinha, mas não havia ninguém ali. Um arrepio gelado percorreu meu corpo. Meu instinto me disse para voltar correndo para o meu quarto, e foi exatamente o que eu fiz. Assim que entrei no quarto, tranquei a porta e liguei para minha mãe. Contei tudo o que estava acontecendo, e ela disse que entraria em contato com meu irmão para saber se ele estava a caminho de casa. Pediu também que eu ficasse atenta e verificasse se todas as portas estavam bem trancadas. Uns 4 minutos depois, ela me ligou de volta, dizendo que meu irmão ainda estava na festa, esperando o Uber com um amigo. Naquele momento eu já estava assustada. Não sabia se estava lidando com algo paranormal ou se alguém realmente estava tentando entrar em casa. Então fiquei no meu quarto alerta. Gostaria de dizer que tudo acabou por aí, mas não foi bem assim. Pouco tempo depois, eu já estava distraída assistindo os vídeos no celular quando ouvi novamente exatamente o mesmo barulho de antes. A chave girando na fechadura, a porta de entrada se abrindo e depois se fechando. Só que dessa vez, tenho certeza de que a porta foi fechada com mais força. Fiquei ainda mais assustada. Encostei o ouvido na porta do quarto, tentando escutar. Queria acreditar que fosse meu irmão, mas não ouvia nenhum som além do silêncio absoluto. Apesar de ter passado por algumas experiências estranhas, sou muito medrosa. Ainda assim, não sei de onde tirei coragem para abrir a porta e gritar pelo meu irmão. Como eu imaginava, não houve resposta. Eu gritei de novo, mas nada. Fui direto ao quarto dele, e como esperado, estava completamente vazio. Meu coração quase saltou do peito quando de repente meu celular tocou. Era minha mãe. Ela disse que meu irmão estava a caminho e que chegaria em no máximo 15 minutos. Mas o que realmente me arrepiou foi perceber que a porta principal ainda estava do jeito que eu havia deixado, completamente fechada. Olhei pela fechadura da porta para ver se havia alguém do outro lado, mas nada. Algum tempo depois, meu irmão finalmente chegou. Eu estava na sala assistindo TV esperando por ele. Assim que entrou, contei tudo o que tinha acontecido. Eu percebi que ele estava meio brisado, mas acho que meu relato fez com que o efeito do álcool diminuísse na hora. Aquela noite, ficamos no meu quarto até quase 5 horas da manhã, assistindo vídeos e TV. Essa história aconteceu por volta de 2008, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro. Minha mãe me conta que quando eu ainda era uma criança e não tinha sido batizado, aconteceu algo que ela jamais vai esquecer. E preciso mencionar esse detalhe porque no lugar onde vivíamos, era comum ouvir histórias sobre avistamentos de entidades, lobisomens, nauais e outras criaturas. Naquela época também era normal ver ou ouvir guaxinins andando pelos telhados da casa, então os sons de passos acima de nós não eram nada incomuns. Porém, certa madrugada, enquanto dormíamos, minha mãe nos acordou dizendo que estava ouvindo passos no telhado, mas eram diferentes, muito mais pesados do que os de um guaxinim, soavam como se fosse de uma pessoa. Ela comentou com meu pai, e os dois se levantaram para ver o que estava causando aquele barulho. A princípio, não conseguiram ver nada e acabaram voltando para a cama. Alguns minutos depois, o telefone tocou. Era um vizinho. Ele ligou para dizer que estava vendo um cachorro enorme no nosso telhado. Isso deixou meus pais em alerta, e eles correram para tentar descobrir quem tinha subido ali.
Nossa casa tinha um corredor que ligava a cozinha aos quartos e do lado de fora havia um pequeno jardim que ficava ao lado do muro que separava nossa casa da vizinha. Minha mãe foi até o quintal para verificar aquele lado e naquele momento meu pai teve uma visão aterrorizante. Ele diz que viu sobre o muro que conectava nossa casa à da vizinha uma coisa assustadora. Algo humanoide, agachado, com um olhar penetrante e cheio de ódio. Seu rosto era longo e de um tom acinzentado esverdeado, e as patas tortas como se fosse de um cachorro. Por sorte, meu pai estava armado e imediatamente ele levantou a pistola para atirar. Mas no exato momento em que mirou naquela coisa, ela virou o rosto e o encarou. Era uma mistura de cachorro com gente. Meu pai percebeu que aquilo era algo sobrenatural. Ele tentou atirar, mas não conseguia acertar a criatura. Minha mãe voltava para o quarto quando encontrou meu pai tremendo de medo. Ela o ajudou a se deitar para se acalmar. No fim, chegaram à conclusão de que aquilo poderia ter sido um lobisomem que viera atrás de mim porque eu não era batizado. Dias depois, um amigo da família contou ao meu pai que também havia visto a mesma criatura em sua casa, no mesmo horário de madrugada. Ele também tinha um bebê que ainda não era batizado naquela época. Boa noite. Olá, Frank. Moro em um lugar que era uma fazenda antigamente, há muitos anos atrás. Um lugar que, com o tempo, foi transformado em outra coisa. Hoje, abriga complexos habitacionais, mas curiosamente, a minha família é a única que vive aqui há mais de 30 anos. Isso faz desse lugar um pedaço de história viva, carregado de relatos sobre coisas que aconteceram e supostamente ainda acontecem. Passei a minha vida inteira aqui, e não é pouca coisa, já que tenho mais de 20 anos. Com o tempo, acabei me acostumando às histórias que cercam a minha casa. E por nunca ter vivenciado nada estranho pessoalmente, eu me tornei cético. Falam que aqui foram enterrado ouro e que o falecido dono aparece para reivindicá-los. Também dizem que pelo menos uma pessoa morreu nesse lugar. Não entrarei em detalhes sobre a causa da morte porque foi algo trágico. Mas a minha mãe foi quem relatou o ocorrido. Não teve nada de paranormal, nem foi homicídio ou algo que alimente o sensacionalismo. Foi apenas uma tragédia. Eu me formei no ensino médio aos 17 anos, mas não tinha certeza de qual caminho seguir. Então decidi trabalhar por um ano enquanto pensava sobre o rumo da minha vida. Consegui um emprego em uma empresa automotiva, o que é bem comum no estado onde moro. O local ficava a 1h30 da minha casa e os turnos eram rotativos. Foi durante uma dessas rotações que comecei as minhas 2 semanas no turno da noite, mas dessa vez algo estranho aconteceria. Naquele período, meu irmão mais velho já vinha dizendo algo há um tempo que ouvia barulhos estranhos durante a madrugada. Ele também falava que, ao olhar pela janela, via luzes vermelhas pairando no ar. E o pior, dizia que uma mulher, uma entidade, chamava pelo meu nome. Claro que eu não acreditei nisso. Até que, em uma noite aparentemente normal, saí do trabalho a 1h da manhã e cheguei em casa por volta das 3. Segui a minha rotina de sempre. Fechei a porta do quarto que dava para a sala, onde meu pai dormia, e fiquei no celular, carregando-o na tomada, enquanto navegava pela internet e pelas redes sociais, até perto das 6h da manhã. Tudo estava normal até que comecei a ouvir gemidos vindos do quarto da sala. A princípio ignorei, pois meu pai costumava roncar de uma forma estranha, que podia parecer como aquele som. Porém, os gemidos começaram a se transformar em gritos. Ainda tentando manter a minha postura cética, pensei que poderia ser o meu sobrinho, filho da minha irmã, que estava dormindo na sala. Imaginei que ele tinha acordado
e começou a chorar e que sua mãe logo o acalmaria. Mas isso não aconteceu. Os gritos, em vez de cessarem, foram ficando cada vez mais intensos, e aos poucos mudaram de tom, de um choro normal para algo que parecia uma agonia, como se alguém estivesse sendo maltratado. Naquele momento, meu primeiro pensamento foi: isso não pode estar vindo de dentro de casa. Afinal, eu estava separado do quarto ao lado apenas por uma porta de madeira. Pouco tempo depois, os gritos voltaram. Eu não queria deixar o medo me dominar. Então, sem pensar muito, abri a porta de uma vez para ver o que estava acontecendo. E não vi nada ali. A sala estava vazia, apenas iluminada pela luz que vinha do quarto ao lado. O meu coração ficou acelerado. Se os gritos não vinham dali, poderiam estar vindo do banheiro. Caminhei devagar, pronto para pegar quem quer que estivesse escondido lá dentro. Mas antes que eu pudesse me aproximar, os gritos voltaram, só que dessa vez vinham da janela. Isso era simplesmente impossível. Ninguém poderia estar lá do lado de fora da janela, gritando ou batendo. Primeiro, porque nós morávamos sós ali. Segundo, porque nossos vizinhos mais próximos ficavam a 50 metros de distância. E terceiro, porque a nossa casa ficava no segundo andar, cerca de 5 a 7 metros do chão. Eu não sabia o que fazer. A luz do quarto nem sequer tinha acendido. Então, ouvi os gritos de novo. Dessa vez, eles vinham de trás de mim, perto da porta principal. Pensei em abri-la, mas antes que eu pudesse reagir, os gritos cessaram por alguns segundos. E num instante recomeçaram, agora vindos debaixo da escada que levava até a casa. A cada 2 segundos, pareciam se afastar numa velocidade impossível, mudando de direção sem seguir um caminho lógico. Finalmente os sons pararam a cerca de 70 metros de onde eu estava. Minha primeira reação foi querer acordar o meu irmão para que ele também ouvisse aquilo. Mas ao abrir a porta do nosso quarto e ver que ele dormia tranquilamente, eu desisti. Sabia que ele era muito mais medroso e não conseguiria dormir pelo resto da noite. No entanto, minha mãe acordou e, ao me ver parado ali, começou a me dar uma bronca por ter deixado as portas abertas e permitir que a luz da cozinha iluminasse o quarto. Eu não deixei que ela terminasse a reclamação e sussurrei para que ela ouvisse o que estava acontecendo, mas não adiantou. Naquele momento os gritos estavam bem distantes e ela não conseguiu ouvir nada. Não sei o que aconteceu naquela noite. Não me traumatizou, nem nada do tipo, e no dia seguinte fui trabalhar normalmente, mas com o tempo comecei a sentir medo sempre que lembrava daquilo. E posso garantir a vocês, o que eu vivi foi real. Olá, meu nome é Eduardo. Saudações a todos do canal. Eu sou de Belo Horizonte, mas essa história aconteceu lá no interior de Minas Gerais, em um lugar chamado Serra do Cipó, no ano de 2005. Na época eu tinha uns 23 anos, trabalhava como auxiliar de contabilidade no escritório do meu tio e vivia uma vida pacata. Gostava de pescar, fazer trilha e, claro, acampar e ir para sítios ou fazendas. Minha vida basicamente era isso: trabalho, descanso no fim de semana e uns rolês de aventura enquanto dava. Eu não era muito de religião, mas eu sempre ouvi histórias e crenças de outras pessoas, até porque no interior todo mundo tem uma história para contar, seja de assombração ou qualquer outra do tipo. Naquele fim de semana eu resolvi me aventurar com meu amigo, o Léo, e a namorada dele, a Carol. A gente já tinha ido acampar juntos outras vezes, mas nunca na Serra do Cipó. O lugar era lindo, cheio de cachoeiras, rios cristalinos e uma mata fechada que parecia sair de um filme. Nós chegamos lá em um sábado de manhã, cada um no seu carro, porque o Léo queria levar um monte de tralha. Barraca, cooler, comida e até um violão ele levou. Nós armamos as barracas perto de um riacho, num camping que parecia bem tranquilo. Passamos o dia nadando, pescando os lambaris
e fazendo uma trilha até uma cachoeira que o dono do camping nos indicou. À noite, fizemos uma fogueira, assamos uns frangos que a Carol tinha preparado e ficamos de prosa, contando alguns casos e também escutando um pouco de música. O Léo até tentou tocar umas músicas, mas logo ele acabou desistindo. Quando a noite ficou mais fria, a Carol foi para dentro da barraca. E eu e o Léo ficamos mais um pouco conversando e vendo o céu estrelado. Até que ele decidiu dormir, e eu também. Bem, eu entrei na minha barraca, deitei naquele saco de dormir meio surrado e mesmo com o chão duro, peguei no sono rápido. Foi lá pela madrugada que acordei com uns barulhos muito estranhos. No começo pensei que fosse algum bicho, uma capivara talvez, ou até um cachorro do mato. Mas aí eu ouvi passos. Eram passos lentos, pesados, como se alguém estivesse rondando as nossas barracas. A fogueira ainda estava meio acesa, e eu conseguia ver aquelas sombras de vez em quando através da lona da barraca. Eu comecei a pensar que talvez fosse o Léo ou a Carol que foram ao banheiro, mas os passos continuaram e pareciam vir de mais de 2 pessoas. Foi nesse momento que eu comecei a ficar tenso, tentando entender o que estava acontecendo, até que ouvi o zíper da barraca do Léo se abrindo. Eu pensei que ele tivesse ouvido também aquilo e foi dar uma olhada. Foi quando decidi fazer a mesma coisa. Eu abri o zíper devagar, coloquei a cabeça para fora e não acreditei no que vi. A uns 50 metros dali, perto da porta da mata, havia umas 3 figuras. Eram altas, com corpos que pareciam humanos, mas as cabeças eram de porcos, com chifres de bode. Era uma coisa muito bizarra. Meu sangue gelou. Eu olhei para o Léo, que estava do lado de fora da barraca, e ele estava com os olhos arregalados e a boca aberta, sem conseguir dizer uma palavra. A Carol saiu atrás dele, e quando viu aquilo, soltou um grito que ecoou pela mata. Não pensei 2 vezes. Saí correndo da barraca, o Léo puxou a Carol pelo braço e os 3 corremos como loucos na direção dos carros. Nem olhamos para trás. Entramos no meu carro porque era o mais perto e eu dei a partida com a mão tremida. O Léo gritava para a gente sair dali e eu não precisava ser mandado 2 vezes. Saímos dali como loucos. O carro levantou poeira. Nós andamos por um bom caminho de terra. Nós só paramos quando chegamos na cidade mais próxima, já com o sol começando a nascer. Ficamos um tempo no posto de gasolina, tentando processar o que tinha acontecido. O Léo jurou que não era alucinação, e eu também tinha certeza do que tinha visto. A Carol, coitada, estava em choque. Mal conseguia falar. Depois de um café e muita conversa, decidimos voltar lá de manhã para pegar nossas coisas. Chegamos no camping por volta das 9 horas e o lugar estava um caos. As barracas estavam todas reviradas, as coisas espalhadas pelo chão e no meio do acampamento tinha um símbolo estranho, desenhado com as cinzas da fogueira. Uma espécie de círculo com os riscos que pareciam runas. A gente não quis saber o que era aquilo e o que significava. Pegamos o que dava para salvar, jogamos tudo no carro e vazamos dali sem olhar para trás. Nunca mais voltei para a Serra do Cipó. O Léo e a Carol até terminaram o relacionamento alguns meses depois. E eu fiquei com aquela história na cabeça por anos. Até hoje, quando alguém me pergunta se eu acredito em coisas sobrenaturais, eu conto essa história. E olha que depois daquilo eu acreditei em muitas coisas. Depois dessa, eu também nunca mais quis saber de acampar e não me meto em uma mata ou bosque de noite. Olá, Bruno, saudações. O meu nome é Ricardo. Sou caipira da Gema, nascido e criado no interior de São Paulo, em um povoado chamado Ribeirão do Meio, lá para os lados de Itapeva. Essa história aconteceu comigo em 1998, numa época em que eu vivia de caça e pesca para complementar no nosso sustento diário, além de ajudar o meu pai na roça. Nós plantávamos várias coisas,
um pouco de mandioca, milho, mas a caça era o que dava o sustento para a gente. Eu vendia os tabus, comíamos alguns perdizes e, quando dava sorte, até um veado ou uma queixada. Era uma vida simples, mas a gente nunca passou necessidade. Nós vivíamos longe da cidade grande, sem muita frescura, e eu gostava disso. Naquela época eu tinha uns 30 anos, estava solteiro, morando em uma casinha de madeira que meu avô tinha construído. Minha vida era basicamente isso: acordar cedo, ajudar na roça, cuidar das armadilhas e de noite sair para caçar. Eu sempre fui cético com essas histórias de assombração, lobisomens, essas coisas. Para mim, tudo isso era invenção da gente que tinha medo do escuro ou que tinha bebido demais. Mas depois daquela noite, a minha vida mudou. Era a época de Quaresma, um período em que todo mundo lá no interior respeitava. As pessoas evitavam fazer barulho à noite, não comiam carne às sextas-feiras e rezavam bastante. Eu não era um cara muito religioso, então eu não dava muita bola para isso. Só que naquela noite eu precisava caçar. Eu tinha prometido um tatu para a Dona Maria, uma senhora que fazia uns quitutes deliciosos e sempre me dava um prato em troca de alguma caça. Então, peguei a minha espingarda, uma lanterna de pilha e fui pro mato. A noite estava escura pra caramba, sem lua, só aquelas estrelas que apareciam grudadas no céu. O vento soprava leve. Eu estava acostumado com o silêncio da noite, mas aquela noite parecia diferente. Tinha uma energia estranha no ar, como se o mato estivesse escondendo alguma coisa. Eu pressentia que alguma coisa iria acontecer. Eu andei uns bons metros, seguindo a trilha que eu conhecia de olhos fechados. Já tinha colocado umas armadilhas por ali e queria ver se tinha pegado alguma coisa. Foi quando eu ouvi um barulho. Não era um de bicho pequeno. Era algo pesado, como se estivesse arrastando os pés no chão. Parei, apaguei a lanterna e fiquei na escuta. O barulho vinha de uns 20 metros à minha frente, perto de um pé de jatobá que eu conhecia bem. O meu coração começou a bater mais forte, mas eu mantive calmo. Pensei, deve ser um veado ou um cachorro do mato. Eu fiquei com medo porque, se fosse um javali, eu teria problemas. Eu acertei a espingarda no meu ombro e avancei devagar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei mais perto, acendi a lanterna de novo e não acreditei no que vi. Na frente do jatobá, parado como se estivesse me esperando, estava uma criatura que eu nunca tinha visto na vida. Era grande, quase do tamanho de um homem, mas coberta de pelos escuros e grossos. Ele tinha uma cabeça de cachorro parecida com a de um pastor alemão. As patas dianteiras eram longas, com garras que brilhavam no escuro. Os olhos daquela coisa eram humanos, e ao contrário do que muitas pessoas relatam, eu não vi olhos incandescentes, brilhantes, essas coisas. Eram olhos normais, só que muito maiores do que de um ser humano. Aquela coisa estava com muita raiva, o seu semblante era de ódio por ter me visto ali. A boca estava entreaberta, mostrando dentes afiados que pingavam saliva. Eu fiquei sem acreditar. A espingarda quase caiu da minha mão, mas eu a segurei. A criatura não se moveu, ficou só me encarando, como se estivesse esperando eu fazer algum tipo de movimento. Eu tentei manter a calma. Foi aí que aquela coisa deu um passo à frente e eu não pensei duas vezes. Eu puxei o gatilho. O tiro ecoou pela mata e a criatura soltou um uivo que parecia vir do inferno. Eu acertei seu abdômen. Ela deu um salto para trás, mas não caiu. Em vez disso, correu para o meio do mato, sumindo na escuridão. Eu fiquei ali tremendo, com a espingarda ainda apontada para onde ela tinha estado. As minhas pernas tremiam e eu só conseguia pensar em uma coisa: aquilo era um lobisomem. Não sei quanto tempo eu fiquei ali parado, mas depois que voltei a mim, eu corri de volta para casa, desesperado. Eu cheguei suado, ofegante e quase derrubei a porta ao entrar. Meu pai, que já estava dormindo, acordou assustado e veio ver o que tinha acontecido. Quando eu contei para ele, ele ficou sério e disse: Ricardo, você viu o lobisomem.
E o pior, é época de quaresma, ele tá solto, eu te avisei. Na manhã seguinte a história já tinha se espalhado pelo povoado. Todo mundo ficou sabendo, assustado, e algumas pessoas até evitavam sair de casa à noite. Eu, por minha vez, não saí mais de noite por um bom tempo. Só voltei para o mato quando a quaresma acabou, e mesmo assim, sempre com um terço no bolso e uma oração na boca. Até hoje, quando alguém me pergunta se eu acredito em lobisomens, eu digo que sim, e conto a minha história. Bem, depois disso, eu deixei de fazer caças na quaresma. Passei a respeitar mais essa época. E hoje eu acredito que coisas estranhas acontecem nessa época. Bem, esse é o meu relato. Eu nunca vou esquecer daquela noite perto do Jatobá. Olá, prefiro não dizer o meu nome aqui nesse relato. Eu sou policial há mais de 15 anos. Trabalho em uma cidade no interior, em um lugar onde todo mundo se conhece e muitas histórias correm soltas. Essa história aconteceu há uns 10 anos atrás, em 2013, e até hoje me arrepio quando lembro. Na época eu era mais novo, cheio de gás para resolver problemas da cidade, mas nada poderia me preparar para o que eu vivi naquela noite. Era uma madrugada fria. Eu estava com o meu companheiro. Estávamos de plantão com o meu parceiro, o cabo Almeida. A gente estava na viatura tomando um café quente e conversando para espantar o sono, quando o rádio tocou. Era a central pedindo para a gente ir até uma casa em um bairro chamado São João. Uma idosa tinha ligado desesperada, dizendo que a casa dela estava sendo invadida. Ela deu o endereço e desligou. Nós não perdemos tempo. Metemos o pé e fomos para lá. Quando chegamos, a casa era bem simples, com um jardim bem cuidado. Dava para ver que era um lugar humilde. A gente estacionou e eu notei uma luz acesa na sala. Lá estava ela, uma senhora de cabelos grisalhos, olhando para a gente com uma expressão de medo. Ela acenou como se estivesse pedindo ajuda e que nós entrássemos, e a gente correu para a porta. Eu bati na porta, mas ninguém atendeu. Eu estranhei porque tinha acabado de ver a idosa na janela. Bati de novo, mais forte, porém nada. O Almeida olhou para mim e disse: "Tem alguma coisa errada aqui." Na hora, a gente decidiu arrombar a porta. Com um bom empurrão, a tranca cedeu e nós entramos. Dentro da casa, o silêncio era pesado. A sala estava arrumada, mais vazia. Foi quando ouvimos um gemido vindo do sofá. Lá estava um senhor já idoso, também. Ele estava suando frio e segurando o peito. Ele estava tendo um infarto. Nessa hora nós corremos para ajudá-lo, tentamos acalmá-lo e chamamos uma ambulância. Enquanto isso, o Almeida vasculhou a casa para ver se tinha alguém mais, mas não encontrou ninguém, nem a idosa que a gente tinha visto na janela. A ambulância chegou rápido e o senhor foi levado para o hospital. Nós ficamos um pouco mais para trancar a casa e garantir que tudo estivesse certo. No caminho de volta, eu e o Almeida não conseguimos parar de falar sobre a idosa. Nós tínhamos certeza que tínhamos visto ela. Mas onde ela foi e quem era aquela mulher? Dias depois, voltei a casa para checar como estava o senhor. Ele já tinha recebido alta e estava em casa, se recuperando. Quando perguntei sobre a noite do infarto, ele confirmou que estava sozinho. Não tinha ninguém na casa além dele. Foi quando mencionei a idosa que tinha ligado e que a gente tinha visto ela pela janela. Ele ficou quieto por um tempo e então me disse: "A única mulher que mora aqui é a minha esposa, mas ela já faleceu tem uns 15 anos." Eu quase caí para trás. Ele me mostrou uma foto dela em cima da estante. Era a mesma idosa que a gente tinha visto na janela. A mesma roupa, o mesmo cabelo e o mesmo olhar. Meu sangue gelou. O senhor explicou que ela sempre cuidou dele, e talvez estivesse fazendo isso mesmo depois da morte. E naquela noite, quando ele mais precisou, ela estava lá para tentar salvá-lo. Até hoje, quando passo em frente àquela casa, eu olho pela janela, mas eu nunca mais vi aquela idosa.
Eu nunca fui de acreditar nessas coisas paranormais, mas aquela história, aquela experiência me deixou com a pulga atrás da orelha e mudou a minha perspectiva de ver o mundo. O Almeida até evita um pouco falar sobre isso. Bem, essa é a minha história. É uma noite que eu nunca vou esquecer. Tenha uma boa noite. Olá, o meu nome é Mariana, mas todos me chamam de Mari. Eu nasci e cresci em um povoado chamado Sítio do Meio, lá no interior da Bahia. Essa história que eu vou contar aconteceu em 1997 e eu asseguro que foi real. Eu entendo se as pessoas não quiserem acreditar em mim. Bem, na época eu tinha 15 anos. Eu morava com os meus pais em uma casa simples. Ela estava sem reboco ainda e era feita só de tijolos. O meu pai tinha construído aquela casa com as próprias mãos. Nós vivíamos uma vida tranquila, sem luxo, mas nunca passamos necessidade. Meu pai era agricultor e a minha mãe cuidava da casa e de mim, a filha única. Eu era uma adolescente cheia de sonhos. Bem, era uma madrugada de lua cheia, daquelas que iluminam tudo ao redor. Eu estava no meu quarto, que fica de frente para a rua, com uma janela pequena e um buraco na parede, perto da cama. Esse buraco era o meu ponto de observação. Dali, eu conseguia ver a rua de terra que passava em frente à casa, e de vez em quando espiava os vizinhos passando ou os cães brincando. Naquela noite, eu estava quase dormindo quando os cães começaram a latir. Não era um latido normal, que quando vem um gato ou um morcego. Era um latido desesperado, quase um uivo. Eu me levantei meio grogue de sono, encostei o rosto no buraco e olhei para a rua. E o que vi me deixou gelada. No meio da rua, cercada pelos cães da vizinhança, estava um cavalo enorme, preto como a noite, e com uma crina enorme. Montado nele, havia um homem todo vestido de preto, com um chapéu de aba larga que cobria o rosto. Ele não se mexia, só ficava ali parado, como se estivesse esperando alguma coisa. Os cães latiam cada vez mais alto, mas não se aproximavam. Eles formaram um círculo em volta do cavalo e do homem, mas pareciam hesitantes, como se sentissem que aquilo não era normal. De repente o homem levantou a mão e os cães pararam de latir. Ficou em silêncio, um silêncio pesado que eu não conseguia ouvir. Foi então que aconteceu algo que até hoje me dá arrepios. O homem e o cavalo simplesmente sumiu. Não foi rápido, como se tivessem fugido. Eles viraram fumaça, uma fumaça escura, que se dissipou no ar como se nunca tivesse estado ali. Os cães ficaram parados por alguns segundos e depois saíram correndo em direções diferentes, uivando como se estivessem fugindo do coisa ruim. Eu cocei os meus olhos, sem acreditar no que eu estava vendo. Eu fiquei paralisada, sem conseguir me mover. Eu só consegui me afastar e depois eu fui para a cama e me enfiei debaixo das cobertas, tremendo como uma vara verde e rezando. No dia seguinte contei para os meus pais. O meu pai não acreditou muito, mas a minha mãe, que é um pouco mais supersticiosa, ficou quieta e eu pude ver que ela estava séria. Ela me deu um terço e disse para eu rezar todas as noites antes de dormir. Eu obedeci, mas aquela imagem do homem de preto e do cavalo nunca mais saiu da minha cabeça. Anos depois, já adulta, eu descobri que aquela história não era só minha. Conversando com outras pessoas, principalmente os mais velhos, descobri que várias pessoas já tinham visto o Cavaleiro da Noite, como eles apelidaram aquilo. Dizem que ele aparece em noites de lua cheia, sempre montado em um cavalo preto, e que seu aparecimento é um presságio de algo ruim. Alguns dizem que ele é uma alma penada, outros que é o próprio coisa ruim. Eu não sei o que ele era, mas sei que eu vi. E até hoje, quando ouço cachorros latindo à noite, eu me lembro daquela madrugada e fico de olho no buraco na parede, com medo de ver alguma coisa que não deveria. Se quiser que eu conte mais algum detalhe, ou como foi a reação dos vizinhos quando eu contei essa história, é só pedir. Por enquanto, esse é o meu relato, e eu estou torcendo para que você possa narrá-lo.